Boa noite, você que está conosco nesse nosso culto, nossa reunião de estudo bíblico e oração. Estamos fazendo online por causa desses tempos diferentes do isolamento social, da Covid. E vamos, em algum momento, voltar a ter presencialmente, vamos continuar com a transmissão online no futuro. Então, vamos ter tanto a versão presencial, que é ideal, onde a gente pode responder perguntas, estamos juntos, mas também continuará sendo transmitido e gravado pelo nosso canal do YouTube. E nós vamos hoje estar na nossa penúltima lição a respeito de escatologia, cujo tema é o milênio e a eternidade. Vamos orar então. Pai Santo, Pai Nosso, nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que se cumpra a Tua palavra da nova aliança, que diz que nós seremos ensinados pelo Espírito Santo. Espírito Santo nos ensina a respeito disso, traz gozo ao nosso coração, fé, força, esperança, ousadia, ânimo, entusiasmo, por conhecermos o futuro maravilhoso que está reservado para nós, a vitória sobre todo o mal, e os tempos gloriosos, eternos, que se apresentam para nós, pela revelação da Tua palavra. Espírito Santo, dá-nos a revelação plena, enche-nos do gozo por conhecer isto, da força e da vida do Senhor. Oramos para que a pessoa agora que está nos assistindo, esse amigo, amiga, esta pessoa que é irmão, irmã na fé também, da igreja, que possam ser grandemente abençoados com esse estudo. Oramos com fé e concordância em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O milênio e a eternidade é o título da nossa lição escatológica de hoje. O milênio e a eternidade. É o fim de tudo. No nosso slide número 1 aí você tem a capa do nosso estudo agora. Você está vendo aí a capa, o slide número 1, onde o tema milênio e eternidade são destacados. Vamos agora para o slide número 2. Que é um esquema cronológico que nós já apresentamos em estudos passados, que detalha para nós no tempo o que vai acontecer do arrebatamento para frente. E o título desse slide número 2 é O milênio ocorrerá logo em seguida ao retorno de Cristo. O slide número 3 tem uma argola vermelha em cima da volta de Jesus, porque a volta de Jesus é o retorno de Cristo à Terra, visivelmente para reinar aqui. Então o milênio, ele se segue imediatamente após o retorno à volta de Cristo. No slide número 4, a argola vermelha se desloca para o tempo do milênio, que também é chamado reino milenar de Cristo. Nesse esquema cronológico aí no slide 4, que você está vendo aí diante de você, no lado esquerdo, a extrema esquerda do slide, você está vendo aí o tempo atual, que é o tempo de hoje, é agora, esse dia. Hoje nós estamos fazendo o estudo no dia 28, 27 de julho, desculpe, 27 de julho, segunda-feira. E esse é o tempo atual, 27 de julho, agora à noite. O arrebatamento é o primeiro evento escatológico que nos avizinha aí. É iminente, pode acontecer a qualquer momento, não há sinais para o arrebatamento. Ele pode acontecer a qualquer momento, pode ser essa noite, pode ser amanhã cedo, daqui a uma semana, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 dias e meio. Nós não sabemos, a qualquer momento pode acontecer. Depois do arrebatamento, tem aí um possível intervalo de 3 a 4 anos para que aconteça a primeira guerra de Gog e Magog. Terminada essa guerra, inicia-se o que a Bíblia chama de 70ª semana de Daniel, que é um período de 7 anos, onde quase tudo que está no livro de Apocalipse vai acontecer. Do capítulo 4 ao capítulo 19 de Apocalipse são os acontecimentos aí dentro desses 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio são chamados princípio das dores. O segundo período de 3 anos e meio, dentro desses 7 anos, que é a 70ª semana de que falou o profeta Daniel no capítulo 9 do seu livro, o livro de Daniel, capítulo 9, é o período chamado de Grande Tribulação. Foi Jesus que deu esses nomes.
Jesus chamou a primeira metade de princípio das dores e Jesus chamou a segunda metade desses 7 anos de a grande tribulação. E no final desse período de 7 anos, que finaliza com a grande tribulação, Jesus volta, acontece a batalha do Armagedon, as guerras que comporão a batalha do Armagedon, Jesus volta, vence o anticristo e inicia o milênio. E é isso que nós queremos estudar agora. Depois do milênio vem o juízo final, a segunda guerra de Gog e Magog, depois o juízo final, e começa-se a eternidade, que também nós vamos falar hoje. O slide 5 vai começar agora. Eu vou fazer uma série de afirmações para você sobre o milênio. Mas antes do slide 5, vamos voltar para o slide 4. Irmão Ed, vamos voltar para o slide 4? Deixe eu ler com você aqui o capítulo 20 de Apocalipse, que é onde está mais claramente mencionado o milênio, os 1000 anos de governo de Cristo na Terra. Então vamos ler em Apocalipse 20, a partir do verso 1. Então eu, João, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Primeira menção na Bíblia sobre o milênio é esse versículo. É o versículo 2 de Apocalipse 20. 1000 anos. Milênio significa 1000 anos. Enio, ano. Milênio, 1000 anos. Millennium, período de 1000 anos. Enio, ano, anos. 1000 anos. Então é a primeira vez que aparece o conceito de milênio na Bíblia, aí no capítulo claramente, explícito, é aí na Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 2. Versículo 3, lançou-o no abismo, lançou o diabo no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele, o diabo, seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4, vi também tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, que foram decapitados durante a grande tribulação. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, que aconteceu durante a grande tribulação, e viveram e reinaram com Cristo durante estes 1000 anos. Versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, essa antes do milênio, é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição acontece depois do milênio, nós já estudamos isso em estudos passados, pesquisa no nosso canal, que você vai ver lá os estudos sobre ressurreições, é muito importante, muito rico e muito bom. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é a condenação à geena, a perda da salvação, a não obtenção da salvação, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele Cristo os 1000 anos, durante o milênio. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o milênio, Satanás será solto da sua prisão, no fim do milênio, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Sabemos pela Bíblia que Gog e Magog é uma menção à Rússia e aos países aliados da Rússia, a fim de reuni-las para a peleja, que é a segunda guerra de Gog e Magog, a última guerra que vai existir no universo. O número dessas nações, dessas pessoas, é como a areia do mar, um exército muito grande. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém, de onde Jesus vai governar o mundo. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, de onde Jesus vai governar o mundo no milênio. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a geena, o inferno final, a condenação eterna, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que foram lançados no início do milênio. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Versículo 11. Vi também um grande trono branco, aí o juízo final, e aquele que nele se assenta, que é Deus Pai, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Serão os que vão passar pelo juízo final. Então se abriram livros.
Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Esses primeiros livros que foram abertos são os livros em que está escrito todos os pecados das pessoas que não se arrependeram e não se converteram a Cristo, porque todos os pecados ocultos, pequenos, grandes, que foi feito com muita gente ou com pouca gente, estão sendo registrados por Deus e vão ser usados para condenar a pessoa ao inferno e vai definir aonde na geena, no lago de fogo, ela vai ficar. Quanto mais pecadora, mais sofrimento vai ter. A pena dada eterna lá no lago de fogo é de acordo com os pecados que foram cometidos. E eu e você, que somos lavados no sangue de Jesus, os nossos pecados foram apagados, não existe registro dos nossos pecados. Não existem livros onde os nossos pecados estão escritos, porque nós fomos perdoados. Deus se esqueceu dos nossos pecados. Deus apagou os nossos pecados. Não existe condenação alguma sobre nós, não há registro dos pecados que fizemos. Esses aqui são os livros que registram os pecados daquelas pessoas que não se converteram a Cristo. Essas vão pagar por tudo que fizeram. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida, onde está escrito o nome das pessoas salvas. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13, essas obras aqui significam o seu comportamento, né? Versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, o seu comportamento, a sua vida. Versículo 14, então a morte e o inferno foram também lançados para dentro do lago de fogo. Esse inferno aqui é o Hades, né, que é o lugar provisório em que os mortos estão. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que é a condenação eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, e o juízo final termina aí, no versículo 1 do capítulo 21 em diante, começa a descrição dos tempos eternos. Nós vamos falar mais tarde um pouco, daqui a pouco. Voltando então agora indo agora para o slide 5, eu vou fazer uma série de afirmações sobre o milênio, que está aqui nesse capítulo 20 e em outros textos da Bíblia, para que você tenha uma ideia geral do que vai ser o milênio. Primeiro, o milênio de Cristo também é chamado de reino milenar de Cristo. Então são as duas terminologias. Às vezes você vai ver nos livros de escatologia e de teologia, falando-se milênio de Cristo, outras vezes você vai ouvir alguém dizer, escrever, reino milenar de Cristo, é a mesma coisa. Segunda observação, nós estamos no slide 5, né, irmão Ed? Segunda observação, o milênio será na terra e não no céu. Cristo vai reinar na terra, ele vai voltar, o arrebatamento aconteceu antes, só a gente vê ele, ficamos no céu um tempo, acontecendo lá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. A gente volta com Jesus para a terra, Jesus aqui na terra, pisando na terra, governando a terra, sediado em Jerusalém, Jerusalém que existe hoje lá em Israel, no Oriente Médio, aquela mesma cidade, vai governar sobre esta terra hoje, Lavras vai existir, essa cidade vai existir, toda a terra de hoje vai existir, não é ainda o momento em que se renovam-se os céus e a terra. Isso vai acontecer lá no final do milênio. No início do milênio, Jesus volta para governar esta terra que eu e você estamos vivendo hoje. A cidade de Lavras vai estar lá, do jeito que está hoje, do jeito entre aspas, né? O mundo vai ser muito abalado pelos terremotos, guerras que vai existir, vai estar muita coisa destruída, e nós vamos reconstruir esta terra durante 1000 anos. Observação 3, Cristo retornará à terra e estabelecerá aqui na terra o seu reino de 1000 anos. É muito importante entender isso, não é no céu, é na terra. É aqui que o reino vai ser feito. 4, será um reino maravilhoso, de justiça, paz e grande alegria e prosperidade, porque Jesus vai governar tudo junto com a igreja. 5, Cristo reinará sobre toda a terra e sobre toda a humanidade, junto com a igreja. Nós vamos governar junto com Cristo. Junto com Cristo. O prefeito de Lavras será um crente. O prefeito de Belo Horizonte outro crente. O prefeito de todas as cidades do mundo serão crentes, serão membros da igreja. Todas as autoridades, os juízes de direito, os comandantes de polícia, de exército, os reitores de universidade, diretores de escola, tudo que significa autoridade, promotores de justiça, delegados de polícia, quem está cuidando de aspectos sociais, tudo que significa autoridade, toda posição que tenha autoridade, vai estar na mão da igreja, todas, sem exceção. A igreja vai governar tudo e todos debaixo da igreja, debaixo do governo de Cristo.
A igreja vai ser reis e senhores governando a terra, e Jesus vai ser o rei desses reis e o senhor desses senhores, o rei sobre todos nós. Então Jesus vai governar de Jerusalém sobre a igreja governa sobre toda a humanidade. O slide 6, sexta observação. Jesus ficará em Jerusalém. A Jerusalém que existe hoje, não é a nova Jerusalém que vem do céu ainda não. É a Jerusalém que existe hoje, lá no Oriente Médio, aquela cidade complicada lá, aquela mesma. E de lá Jesus será o rei de toda a terra. Observação 7. Ele, Jesus, designará que todos os postos de comando, todos os postos de autoridade na terra sejam ocupados por membro da sua igreja. É por causa disso que a terra se tornará uma maravilha. Não haverá nenhuma forma de corrupção, porque nós vamos estar governando tudo e nós seremos incorruptíveis e imortais, porque nós já seremos glorificados. Nós teremos o mesmo corpo que Jesus tem. Isso acontecerá no arrebatamento. No arrebatamento nós vamos receber o corpo glorificado. Então, quando nós voltarmos com ele, nós continuaremos tendo, obviamente, o corpo glorificado, incorruptível e imortal. Então, a igreja governando tudo, não haverá nenhuma corrupção de nenhuma espécie. Não haverá nenhuma mentira, nenhuma falsidade, nenhuma roubalheira, nada, nada, nada. O dinheiro, os recursos, e tudo funcionará da mais perfeita ordem. Da mais perfeita ordem e justiça e correção. Além disso, nós vamos ser super inteligentes, nós vamos ter a mente de Cristo em plenitude, então nós vamos ser excelentes administradores de tudo. Deus, inclusive, vai usar todo o seu conhecimento que você está adquirindo agora, lá na restauração do planeta. Então, você agora que está estudando, fazendo sua escola, seu curso, dedique-se mesmo, porque tudo que você está aprendendo, tudo que você está crescendo profissionalmente, vai ser usado por Jesus depois lá, para reconstruir o mundo. Então, nós não vamos perder a nossa competência profissional, não. Pelo contrário, Jesus vai aproveitar e vai usar toda a competência profissional que nós temos lá na frente. Uma mulher fala assim, mas eu sou dona de casa. Você, irmã, está se tornando cada vez mais hábil, mais competente na administração do lar. Isso vai ser usado por Deus para restaurar o planeta depois. Tudo que é feito com dedicação. Mas eu não estudei curso superior, não tem problema. Desempenhe a sua vida profissional de maneira excelente. Busque o aprimoramento, porque tudo Jesus vai aproveitar. Desde que tenha sido feito com empenho, com dedicação, com excelência, vai ser aproveitado. Não haverá nenhuma forma de mau uso dos recursos, não haverá nenhuma forma de desvio de recursos. Então, tudo será feito com a mais absoluta justiça e excelência. Por isso que a terra vai ser uma maravilha durante o milênio. O slide 7, observação 8. O diabo e todos os demais demônios, obviamente, ficarão presos por estes 1000 anos. Então não vai ter terreiro de macumba, por exemplo, porque não vai baixar nenhum espírito. Não vai ter centro espírita, porque nenhuma entidade baixa. Porque as entidades são demônios, a gente sabe disso, inclusive do centro espírita. O Augusto Silva não é um ser humano. É um demônio que finge ser um ser humano que morreu bom. E o André Luiz, e todos esses que baixam aí, que se diz por aí, Dr. Fritz, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, tudo demônio. Tudo demônio fingindo ser humano que morreu bom. Tudo mentira. Então, durante o milênio, não vai ter centro espírita, não vai ter centro de macumba, não vai ter satanismo, não vai ter feitiçaria, não vai ter magia, porque não tem demônio para manifestar. Ninguém vai ficar endemoniado, ninguém vai ficar possesso, o demônio não vai tentar ninguém. Ninguém vai ser tentado pelo diabo, porque não vai ter demônio em lugar nenhum, vai estar tudo preso no abismo, que é um lugar que a gente não sabe onde fica, talvez o centro da terra. Provavelmente é o abismo mencionado lá em Lucas, onde Jesus, lá no episódio do rico e do Lázaro, Jesus conta a história e menciona que entre o lado bom do Hades e o lado ruim do Hades tem um abismo. Provavelmente é nesse abismo que vai ficar preso Satanás e seus demônios. Então, durante 1000 anos não vai existir capeta na terra, não vai existir entidade, não vai existir demônio, não vai existir diabo, não vai existir tentação, não vai existir possessão demoníaca, endemoniamento, tentação, opressão, não vai existir. Pensa bem então, um lugar onde Cristo está reinando com a igreja, perfeita justiça e paz, e não tem capeta, não tem demônio. Vai ser uma maravilha, vai ser quase o céu. Quase o céu. O céu vai ser melhor que isso. A eternidade vai ser melhor que isso, mas o milênio já é quase a eternidade na sua plenitude. Observação 9. Durante esses 1000 anos, todo o planeta será recuperado ambientalmente e socialmente por Cristo e pela igreja. Observação 10. Israel será a principal das nações
E todas as promessas de Deus dadas a Abraão, Moisés, Davi e ao povo de Israel no Antigo Testamento serão cumpridas no milênio. Slide 8. Observação 11. Durante o milênio, as nações converterão suas armas em relhas de arado. Está nos profetas. Lá no Antigo Testamento, nos profetas, existem várias profecias sobre o que acontecerá no milênio. Uma delas é essa. As nações não vão fazer mais guerras. Todo o aço usado, todo o material usado na fabricação de armas bélicas, de armamento, de tanques, de exércitos, tudo isso vai ser transformado em, aí diz, poeticamente, relhas de arado, ou seja, vai ser tudo canalizado para uma agricultura fantástica, para a construção de casas, construção de pontes, construção de estradas, construção de hospitais, construção de tudo isso. Também o leão comerá palha com o boi, ou seja, a paz será tão grande que nem o leão vai caçar o boi mais. Outra coisa, o leão não vai ser carnívoro mais. O leão comerá palha com o boi. Além dele não atacar o boi para comer o boi, ele vai comer o capim igual o boi come capim. Também profetiza na Bíblia que a criança de peito brincará com a cobra. Brincará com a cobra, vai dar um tapa na cobra, vai pegar a cobra, sacudir a cobra. Vai deixar a cobra enrolar nela. E a cobra não vai fazer nada com a criança, com ninguém. A cobra vai perder seu veneno, a sua virulência, não vai morder, não vai fazer nada. Vai ser um animal bobinho, vai deixar a criança brincar com ela. Também, a Bíblia profetiza que durante o milênio, o primeiro pecado que uma pessoa fizer será com 100 anos de idade. Forte isso, Porque não tem tentação, não tem demônio para tentar, as pessoas vão estar debaixo de um governo justo. Por outro lado, a nação que não enviar representante a Jerusalém na festa dos tabernáculos não receberá chuva naquele ano. Vamos na Bíblia aí, na palavra que Jesus deu para a igreja de Tiatira, Apocalipse 2, versículo 26 em diante. Fala do milênio. Então, Jesus falando à igreja de Tiatira, aí no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 26, ele fala do milênio. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está falando do milênio, a igreja vai ter autoridade sobre as nações. Versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E versículo 29, como ele sempre termina as cartas do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então você pergunta, mas então nós vamos reger as nações com cetro de ferro? Cetro de ferro significa dureza, firmeza, não pode. Se fizer errado, vai ter consequência. A igreja vai reger as nações no milênio, junto com Cristo? Não é na moleza, não. Porque as pessoas pensam que o crente é bobinho, o crente a gente passa para trás, o crente a gente fala mentira, ele é bobinho. O crente a gente põe ele no bolso. O crente a gente engana. O crente é bonzinho, vale tudo. No fim, depois todo mundo come pizza junto. Pode fazer errado, que depois não tem consequência, não, porque o crente é crente, bobinho, ele é bonzinho, ele é amoroso, pode tudo. Não é assim, não. Não é assim, não. Está enganado. Está enganado, e muito enganado. Muito enganado. Jesus pegou no chicote, vai pegar mais. E o homem colhe o que planta. E quando tem que ser disciplinado, é mesmo. Durante o milênio, nós vamos governar pessoas que não são ainda nascidas de novo, não são revestidas da incorruptibilidade, da imortalidade, porque no milênio vai entrar as pessoas que sobreviveram à grande tribulação. Vai ser aproximadamente aí um pouco menor que 40% da humanidade. Essas pessoas que vão sobreviver à grande tribulação, porque durante a grande tribulação vão morrer 60% da humanidade. Vai sobreviver só 40%. Desses 40%, uma parte vai ser condenada, não vai entrar no milênio, porque Jesus, no final da grande tribulação, vai fazer aquele juízo em que ele separa os cabritos das ovelhas. Está lá nos evangelhos. Ele só vai deixar entrar no milênio quem foi bom para os judeus e bom para os cristãos que foram perseguidos. Quem não foi bom não vai entrar no milênio, vai ser condenado ao inferno. Então, só vai entrar no milênio a parte da humanidade que foi boa para com os judeus perseguidos e com os cristãos perseguidos. É aquele momento que Jesus fala,
Tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestistes, estive preso e fostes visitar-me. Quer dizer, as pessoas que foram boas para os judeus e cristãos perseguidos durante a grande tribulação vão entrar no milênio. Vamos estimar em metade dos 40%? Então, 20% da humanidade vai entrar no milênio. 20% da humanidade não nascida de novo, não revestida da incorruptibilidade e imortalidade. Nascida de novo pode até ser que tenha alguns no meio, mas não é revestido da incorruptibilidade e da imortalidade, porque não foram arrebatados, nem morreram e ressuscitaram. Então, será as pessoas com a carne humana ainda na sua fraqueza e na sua condição atual de queda. 20% da humanidade, vamos imaginar que seja a metade dos 40%, 20% vai passar aprovado no juízo dos bodes e das ovelhas, dos cabritos e das ovelhas. Então, se nós fizéssemos hoje essa conta, 7 bilhões e meio, 20% é 1 bilhão e meio de pessoas que vão entrar no milênio sem serem glorificados. Então, nós vamos reinar sobre esse 1 bilhão e meio de pessoas. Vai ter pecador no meio, carnal. Mesmo não tendo demônio para tentar, as pessoas vão pecar mesmo assim, porque o ser humano não precisa do demônio para pecar, não. Ele peca sem um demônio, peca por vontade própria. Então, nós vamos ter que reger esse pessoal com firmeza, porque ainda vai ter tendência à corrupção, à ladroagem, à roubalheira, a fazer pecado sexual, a enganar os outros, a falar mentira, a tentar enganar Jesus, enganar a gente. Então, nós vamos ter que reger esse pessoal com firmeza. E ser firme e ser duro não é ser mau. Pelo contrário, Deus é firme e duro, e não é mau por isso. Vamos voltar aos nossos slides aqui. Slide 9. É a figura de um leão cuidando de um carneirinho. Essa figura ela existe muitas vezes nos livros e nos sites para simbolizar o milênio inteiro. Essa figura que você está vendo é um símbolo do milênio inteiro. O milênio vai ser tão maravilhoso que o leão vai cuidar do carneirinho. Não vai comer o carneirinho, vai proteger o carneirinho, vai cuidar do carneirinho, o carneirinho não vai ter medo dele. Isso vai ser a paz que vai reinar no milênio, a prosperidade que vai ter no milênio. O slide 10 é uma figura semelhante a essa, também o leão junto com o carneirinho, protegendo o carneirinho pacificamente. O slide 11 é uma foto. É uma foto. Eu acho que é uma montagem, porque eu acho que hoje não seria possível um leão estar perto de um cordeirinho desse sem estar caçando esse cordeirinho, né? Mas isso é o símbolo pictórico, né? O símbolo de figura do milênio é essa paz que nós estamos vendo aí do leão e o cordeiro. O slide 12 tem a observação 12. O slide 12 é o irmão Ed. Tem a observação 12. Somente uma pequena parte da humanidade entrará no milênio, que eu acabei de falar. 60% da humanidade vai morrer durante a grande tribulação. Dos 40% restantes, uma parte vai ser impedida de entrar no julgamento das nações, o julgamento dos cabritos e das ovelhas. Entrarão, então, menos de 40% da humanidade no milênio. Digamos que é 20%, a metade de 40%. Então, é mais ou menos 1 bilhão e meio de pessoas que vão entrar no milênio. Slide 13. Além desse 1 bilhão e meio de pessoas não revestidas da incorruptibilidade e da imortalidade, seres humanos carnais, que morrem, que pecam, que querem fazer coisas erradas, alguns deles, vão entrar também os santos do Antigo Testamento, que serão ressuscitados também para habitarem na Terra durante o milênio. Digamos que seja 500 milhão de pessoas, apenas um número para a gente fixar ideias. Os mártires da grande tribulação também serão ressuscitados para entrar no milênio, as pessoas que morreram pela sua fé em Cristo durante a grande tribulação. Digamos que seja também 500 milhão de pessoas. Então, no milênio serão ajuntados 1 bilhão e meio de pessoas não revestidas da incorruptibilidade e da imortalidade, que sobreviveram à grande tribulação e ao juízo das nações, mais 500 milhão dos santos do Antigo Testamento, mais 500 milhão dos mártires da grande tribulação. E nós vamos ter aí, por exemplo, 2 bilhões e meio de pessoas entrando no milênio, que se juntarão à igreja ressuscitada. Digamos que todos os crentes de todos os tempos, né, da igreja somam 5 bilhões de pessoas. Então, nós vamos ter aí, numa estimativa, um total de 7 bilhões e meio de pessoas que habitarão a Terra no milênio, sob o reinado de Cristo. As pessoas que entrarem com o corpo que nós temos hoje poderão ter filhos, inclusive essa população pode ser aumentada durante o milênio. Slide 14, observação 13. O governo de Cristo e da igreja será maravilhoso, algo que a Terra nunca viu. Será um governo bom.
próspero, justo, mas será também um governo duro, porque uma parte da humanidade ainda será pecadora e tendente à corrupção. Observação 14. Depois destes 1000 anos de governo justo, pacífico, próspero e muito bom de Cristo e da igreja, o diabo e seus demônios serão soltos por um pouco de tempo para tentar as nações. Slide 15. Observação 15. O diabo conseguirá ajuntar um grande exército de rebeldes contra Cristo e a igreja, que comporão o que chamamos de Segunda Guerra de Gog e Magog, que vai marchar contra Jerusalém para destruir Cristo. Deus vai enviar fogo do céu que consumirá todo este exército mau em um instante apenas. Jesus não vai precisar fazer nada. O próprio Deus vai destruir tudo isso de uma vez só, com fogo que desce do céu e queima tudo. Consome tudo, vaporiza tudo, desaparece com tudo de uma vez só. Talvez você pergunte, mas como é que depois de 1000 anos, num governo justo, maravilhoso, próspero, tudo indo muito bem, tudo correto, sem corrupção, bondade, ainda o diabo vai conseguir juntar um exército numerosíssimo de pessoas para tentar matar Jesus e a igreja? Como é que vai existir isso? Então, irmão e irmã, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o ímpio peca até na terra da retidão. Tiago fala que nós não somos tentados pelo diabo, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ou seja, eu e você não precisamos de capeta para pecar. Nós pecamos porque a gente quer. Tem gente que põe a culpa no diabo. Eu pequei por causa do diabo, eu pequei por causa do demônio. Mentira, pecou porque quis pecar. Porque quis pecar. Não foi o diabo que fez pecar. Não foi o demônio que fez pecar. Muito menos Deus. A pessoa peca porque ela quer. Ela é má nela mesma. Nela mesma. Não precisa do diabo fazer ela ficar má. Ela já é má. E tem pessoas mais más que o diabo. Tem ser humano que é pior que o diabo. E eu digo para você, tem aquela figurinha de que lá na Geena, né, tem uns caldeirões lá cheios de óleo fervente, que os capetinhas põem o ser humano dentro do caldeirão de óleo fervente e fica dando garfada nele, fazendo eles sofrerem, né? Eu acho que vai ser o inverso. Os seres humanos vão pôr os demônios dentro do azeite fervendo e vai ficar dando garfada no demônio. Porque o ser humano, quando ele é mau, ele é mais mau que o diabo. Ele é mais mau que o diabo. Então, os demônios vão ser oprimidos pelos seres humanos lá no inferno. Não é só os demônios que vão oprimir o ser humano, fazendo o ser humano sofrer, não. O ser humano vai oprimir o demônio, vai fazer o demônio sofrer. Por isso, Satanás e seus demônios não perdem por esperar. Eles vão encontrar gente lá no inferno, o ser humano no inferno, que é pior do que eles. Pode esperar. Então, vai acontecer isso. Tem gente que, mesmo com tudo certo, tudo correto, ele é egoísta, só pensa nele e quer levar vantagem em cima dos outros. E se puder, ele mata o outro para ficar com o que é do outro. Ele odeia o justo. Ele não precisa do demônio para odiar o justo. Pessoas vão odiar Jesus porque tem pessoas que querem ser corruptas. Eles querem mexer com corrupção porque eles querem ganhar dinheiro na corrupção. E quando eles encontram alguém que não deixa corrupção, eles ficam com raiva dessa pessoa. Jesus vai ser odiado por muita gente porque Jesus e nós não vamos deixar a corrupção existir. Então nós vamos ser odiados. E o diabo vai pegar esse pessoal todo de coração mau, vai ajuntar para a última guerra. E eles vão ser destruídos pelo próprio Deus. Glória a Deus. Observação 16. Logo em seguida, esta vitória cabal de Deus, a última guerra vai ser vencida rapidamente por Deus, de maneira simples. Deus instalará o juízo final. Slide 16, observação 17. No juízo final, Deus julgará o restante da humanidade que ainda não foi julgada nos juízos anteriores. Aí você recupera aí no nosso canal uma lição anterior sobre os julgamentos que vão haver na humanidade. Esse aí, o juízo final, é o último deles, por isso que chama juízo final, julgamento final, o último julgamento. E essas pessoas que não foram julgadas antes são os ímpios. E Deus fará esse julgamento para condenar os ímpios a Geena, que é o inferno final, o lago de fogo e enxofre. Observação 18. Logo em seguida ao juízo final, começa a eternidade. O mal em todas as suas formas e modos serão trancafiados na Geena para sempre e nunca mais sairão de lá. E os salvos viverão para sempre, slide 17 agora, junto com Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, e com os santos anjos, numa cidade que Deus trará para a terra, chamada Nova Jerusalém, e o bem, a justiça, a paz, a alegria,
a vida eterna, a felicidade, a saúde, o bem-estar e tudo que nós podemos chamar de bom e belo estará conosco para sempre, sem fim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, pelos séculos dos séculos, para sempre, para sempre. A vida será cada vez melhor, e mais prazerosa, e mais edificante, e mais significativa. A eternidade, então, é algo que nós não podemos imaginar, de tão maravilhoso que vai ser. O milênio será maravilhoso, mas a eternidade muito mais ainda. É por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu em coração humano algum, nem penetrou em coração humano algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam na eternidade. O slide 18 é uma figura que eu peguei da internet, que fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela aparece lá no capítulo 21 de Apocalipse, depois do juízo final. E eu quero ler com você aí o comecinho do capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, que é onde se menciona a Nova Jerusalém. Na verdade, se menciona a renovação dos céus e da terra, ou seja, todo o universo será renovado depois do juízo final. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo, a casa de Deus com os homens. A nova Jerusalém é a casa definitiva de Deus com os homens. Deus habitará com eles, os homens salvos, as mulheres salvas. Estes homens e mulheres salvos serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são as tristezas que nós temos agora. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, vai acontecer. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aí, na eternidade, o que Deus faz? Ele recria o universo, faz novos céus e nova terra, ou seja, faz um outro universo. A gente não sabe como é que vai ser. Talvez a física desse outro universo seja diferente, em alguma medida. Tudo será muito mais glorioso, muito mais maravilhoso. Aí se cumpre finalmente aquela palavra que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aí ele traz a Nova Jerusalém do céu para a terra. A Nova Jerusalém e a terra será a morada dos salvos. Ele fala da Geena outra vez, do lago que arde com fogo e enxofre, o lago de fogo e de enxofre, o lago de fogo só, Geena, que é o inferno final. Põe todo mundo que não presta lá, que rejeitou Jesus, que não aceitou Jesus, que andou em pecado sem se arrepender. Põe todo mundo trancado lá para sempre, e lá é sofrimento e tortura o resto da eternidade, nunca mais vai acabar. Então ele cria duas grandes realidades, a realidade dos salvos, a eternidade maravilhosa, e a realidade dos condenados, a eternidade horrorosa. E a partir daí, ele começa a descrever a Nova Jerusalém, que é a morada dos salvos, o símbolo da glória da eternidade dos salvos. Essa cidade é gigantesca, eu não vou ler, é bastante longo esses textos aí, os comentários, mas você pode ler em casa a partir do versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse até o fim. Você vai ler aí sobre a Nova Jerusalém, e aí está uma figura dela no slide 18, é uma cidade cúbica. Ela tem, do lado esquerdo tem uma fotinha do Oriente Médio aí, onde está Jerusalém atual. Talvez a Nova Jerusalém vai orbitar a Terra, é a figura da direita, de tão grande que ela é. Ela vai ter aproximadamente 60% do tamanho de área do Brasil e uma altura gigantesca, 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura. É tão grande que muitos estudiosos acreditam que ela não vai conseguir se assentar no planeta, vai ficar orbitando o planeta como se fosse uma outra lua. Em cima, numa órbita provavelmente geoestacionária, em cima da Jerusalém atual no Oriente Médio. O slide 19 é uma outra visão, né, da Jerusalém celestial em cima da Jerusalém terrena.
uma glória indizível, muito mais glorioso que essa figura aí. O slide 20, eu vou começar a falar um pouco mais sobre o milênio de Cristo com algumas referências bíblicas. Eu vou então retornar um pouco ao nosso estudo e dar algumas referências bíblicas para você. O slide 21, eu observo que a palavra milênio, desse jeito, não está na Bíblia. Mas é uma doutrina bíblica e teologicamente consistente, né? A Bíblia fala do milênio como 1000 anos, ou reino de Cristo por 1000 anos. E em alguns textos teológicos também você vai encontrar a palavra quiliasmo, né? O chiliasmo, que significa milênio. Pouco comum, mas se você encontrar é a mesma coisa que milênio. Segunda observação, o milênio é este período de 1000 anos durante o qual Cristo há de reinar pessoalmente sobre o mundo, de acordo com o que explicita João no Apocalipse. Nós já lemos aí no capítulo 20, do versículo 1 a 5, nós já lemos isso. O slide 22, mais uma observação, o milênio trata-se de um reino literal, não é figurado, não é simbólico, não é alegórico, é literal, vai acontecer, cujo principal objetivo é a exaltação de Jesus, não somente como Messias de Israel, mas também como desejado de todas as nações. Você encontra isso no livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 7. Outra observação, o milênio é a manifestação plena do reino de Deus nesta terra. Não é que este mundo haverá de melhorar pouco a pouco até transformar-se num paraíso, mas sim que Deus atenderá a oração do Pai Nosso plenamente e cumprirá suas promessas a Abraão e sua descendência. Por que Deus vai atender a oração do Pai Nosso? Porque no Pai Nosso a gente ora assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é sempre feita nos céus. Então essa parte, venha a nós o teu reino, venha a nós na terra o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita sempre nos céus. Deus vai responder essa oração, trazendo o reino de Deus para a terra, que é o milênio. O slide 23, mais uma observação. O milênio terá início logo após o fim da grande tribulação, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, na companhia de todos os seus santos, houver derrotado o dragão, o falso profeta e a besta. Tem Apocalipse 19, de 11 a 21. O milênio dar-se-á, então, logicamente, depois do arrebatamento da igreja, é claro. Slide 24. No milênio de Cristo, ao seu término, como já dito, Satanás estará amarrado até que se completem os 1000 anos. Em seguida, importa que ele seja solto por um pouco de tempo, até que seja definitivamente derrotado por Cristo Jesus, lá na batalha da Segunda Guerra de Gog e Magog. Já lemos isso, tem Apocalipse 20, versículos 2, 7 e 10. O slide 25 observa que o milênio será implantado tendo objetivos bem definidos. Primeiro objetivo do milênio, exaltar a Cristo. Todos os povos, inclusive Israel, terão que se curvar diante de Jesus Cristo. Aí se cumprirá aquela palavra que diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se cumprirá no milênio. Todos os povos e pessoas da terra terão que se curvar diante de Jesus, cujo nome será sublime e soberanamente exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você encontra isso em Filipenses e em Apocalipse também. Slide 26, segundo objetivo do milênio, manifestar o reino de Deus. Na oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou-nos a orar. Dominical não é para ser orado aos domingos não, tá? Oração dominical significa a oração que o Senhor nos ensinou. Dominus, em latim, significa Senhor. Então, a oração do Senhor, a oração que o Senhor ensinou. E Ele ensinou a orar, venha o teu reino. Esta petição começará a ser plenamente respondida quando vier o Senhor Jesus de volta à terra, juntamente com a sua igreja, inaugurar o milênio, e será a exposição mais visível do reino de Deus na terra até então. Slide 27 mostra o terceiro objetivo do milênio, mostrar que este mundo poderá ser perfeitamente administrado. Este mundo, com uma terra fraca, com uma terra infértil, com doenças, com frio e calor, com dificuldades várias, onde a gente come o pão com o suor do rosto. Esta terra, este mundo pode ser perfeitamente administrado se tiver um rei justo, um governo justo. Em consequência da corrupção e dos desmandos administrativos atuais, a população da terra é assolada pela fome, pela falta de habitação e por muitas outras necessidades básicas. Todavia, quando Cristo instaurar o seu reino na terra, mostrará a ele que todos esses problemas podem ser perfeitamente solucionados. Slide 28, quarto objetivo. O milênio tem por objetivo arguir que os reinos deste mundo pertencem a Cristo. No deserto, Satanás tentou a Cristo, alegando serem dele todos os reinos desse mundo. Na verdade, tudo pertence a Jesus. Os reinos do mundo
vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15, no milênio, cumpre essa profecia. Desta forma, cumprir-se-á também a aliança que Deus estabeleceu com a casa de Davi, o rei Davi, de Israel, da qual veio legalmente o Senhor Jesus. Está em Isaías e Daniel. Slide 29. O milênio será um reino não somente de bênçãos espirituais, como também de bênçãos materiais. Primeira bênção do milênio. Ele será iniciado com um grande derramamento do Espírito Santo sobre a terra. O profeta Zacarias profetiza que quando os israelitas se virem cercados pelas nações da terra na batalha do Armagedon, final da grande tribulação, clamarão eles, o povo de Israel, pelo socorro divino, porque senão serão destruídos. Ato contínuo, em seguida, Israel olhará, o povo de Deus olhará, os judeus olharão para o Cordeiro de Deus, que está voltando naquele momento para salvar Israel, agora glorificado e na companhia de sua igreja, e Israel, os judeus, lamentar-se-ão sobre ele, Jesus, a quem rejeitaram, a quem traspassaram. Neste exato momento, experimentarão uma grande efusão do Espírito Santo, porque aceitarão Jesus. Como nós já experimentamos isso agora, mas os judeus experimentarão também. Nós já temos a avant-première, a antecipação da habitação do Espírito Santo agora, porque a gente já aceita Jesus. E aí se cumpre a palavra do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, os judeus, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, Jesus, a quem traspassaram, e plantearão a Jesus como quem planteia por um unigênito que foi perdido, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito que se perdeu e morreu. Slide 31, segunda bênção que veremos no milênio, será um período de grande conhecimento da palavra de Deus. O profeta Isaías, capítulo 2, verso 3, profetiza assim: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, a Jerusalém, ao monte Sião, que está em Jerusalém, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião, Sião é Jerusalém, sairá a lei de Cristo, e de Jerusalém sairá a ordem, a palavra do Senhor, porque Jesus morará lá pessoalmente. É no milênio que se cumprirá essa profecia, ela ainda não se cumpriu. Acrescenta Isaías ainda: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, Jerusalém, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Se cumprirá no milênio também. Slide 32, terceira bênção do milênio. Será um tempo de paz universal. Slide 32, irmão Ed. E julgará ele entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem as nações aprenderão mais a guerra. Profecia de Miqueias, capítulo 4, verso 3, você sabe que isso não se cumpriu ainda, porque as nações ainda estão aprendendo a guerra, ainda estão levantando a espada uma contra a outra, não estão convertendo as suas armas em ferramentas agrícolas ainda. Então essa profecia não se cumpriu, ela vai se cumprir no milênio. Slide 33, quarta bênção do milênio. Será uma era de grande saúde física e mental. Profecia de Isaías sobre o milênio: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, ou seja, serão curados, e a língua dos mudos cantará. Todos os mudos voltarão a falar. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e haverá grande prosperidade sobre a terra. Alguém diz: mas nós já não estamos vivendo isso em certa medida? Sim. A igreja já vive essas bênçãos antecipadamente, de modo espiritual, mas também físico, mas limitado. No milênio isso será pleno, será para o mundo inteiro. No milênio as curas dos paralíticos acontecerão toda hora. Os mudos serão curados, os surdos serão curados, os cegos serão curados, tanto sobrenaturalmente como por uma medicina extremamente avançada que vai existir no milênio. Slide 34, quinta bênção do milênio. Será uma era de grande prosperidade, de segurança e de vida longa. Profecia de Isaías sobre o milênio.
Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, ou seja, vão viver muito. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Slide 35, sexta bênção do milênio. Será um período de recuperação ecológica, ambiental do planeta Terra. Profecia de Isaías também. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, com o milênio. E o ermo, o deserto, exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá também. Regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu. O Líbano antigamente era um lugar muito bonito, era um grande jardim, né, com muitas plantas, árvores lindas, bosques bonitos. Bem como a excelência do Carmelo e de Saron, lugares onde tem muita vegetação, lugar muito bonito, com chuvas, passarinhos, lugar muito agradável. O mundo inteiro será assim. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus no milênio. Slide 36, sétima bênção do milênio. Israel habitará seguro e estará de posse de todo o território que o Senhor prometera a Abraão. O capítulo 48 do profeta Ezequiel descreve em detalhes os termos que as 12 tribos de Israel ocuparão no período do milênio. Será um território muito maior e muito mais amplo em relação ao ocupado hoje pelo Estado de Israel. No slide seguinte, o 37, você está vendo um mapa aí. Esse mapa é do Israel futuro, no milênio. Israel será desse tamanho aí, gigantesco. Esse aí será o tamanho de Israel no milênio. As 12 tribos terão suas faixas de terra dadas dessa forma aí, como você está vendo, está escrito na Bíblia. Para que você tenha uma ideia do tamanho do Estado de Israel atual, no slide seguinte, o 38, eu coloquei em cima desse mapa o atual Estado de Israel. No slide 38. Você está vendo aí o atual Estado de Israel, pequenininho, com suas regiões, né? Os atuais nomes das regiões no Estado de Israel atual. E o tamanho que Israel vai ter no milênio. Vai crescer quantas vezes mais? Se você fizer a conta aí, dá umas 15 vezes maior, provavelmente até mais. 16, 17 vezes maior. O Estado de Israel vai ser gigantesco, maior que no tempo de Davi, inclusive, que foi o maior tamanho que ele já teve até hoje, foi no tempo do rei Davi. No milênio ele vai ser maior ainda que no tempo do rei Davi, vai ser um Estado gigantesco, vai ser um país gigantesco, e vai ser distribuído entre as 12 tribos. No slide 39, eu coloco um outro mapa, e esse retângulozinho que você está vendo, focaliza para nós o atual Estado de Israel. Estamos no slide 39, irmão Ed? Então você está vendo que é pequenininho, né? Israel atual é pequenininho. No slide seguinte, o 40, dentro desse retângulo aí vai estar o futuro Estado de Israel no milênio. Ele vai englobar o Estado atual de Israel, o Líbano inteirinho, grande parte da Síria, grande parte da Jordânia, um pedaço da Arábia Saudita, quase o Iraque inteiro. Ainda vai pegar um pedaço aí, não vai pegar um pedaço do Irã, não, porque o Irã está para fora. Na verdade, o rio Eufrates vai ser o limite oriental do futuro Estado de Israel. Então, você está vendo que Israel vai ser a principal das nações, vai ser muito grande, vai acabar essa guerra de árabes e judeus, não vai ter mais terrorismo contra os judeus, não vai ter mais antissemitismo, não vai ter mais árabes brigando por terras, não vai ter mais palestino brigando por terra, tudo isso vai ser resolvido lá e o Estado de Israel vai ser gigantesco. O slide 41 faz mais uma observação. O milênio não é uma mera hipótese futurística, é algo que faz parte dos planos de Deus. Neste período do milênio, conforme já dissemos, o Senhor Jesus Cristo reinará absolutamente sobre este mundo, esta terra. E a igreja de Cristo, eu e você, estaremos governando com Ele. Já imaginou quão grande será este privilégio? Afinal, temos do próprio Senhor Jesus esta promessa. Em 2 Timóteo, palavra fiel é esta, que se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Cristo, também com Ele reinaremos. Isso vai se cumprir plenamente no milênio e na eternidade. Mas já estamos reinando com Cristo, já pela oração, pela fé, pela pregação do Evangelho, nós já estamos reinando com Cristo. O slide 42 faz mais uma observação sobre a eternidade. A eternidade será ainda mais maravilhosa e melhor do que o milênio. Neste período, conforme já dissemos, Deus mesmo mudará tudo para o estado definitivo de completa salvação e vida.
Já lemos esse texto em Apocalipse. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por isso, irmã, irmão, amigo, amiga, tenha paciência. Esse tempo de agora, que a Bíblia chama aí de primeiras coisas, é um tempo de lágrimas, é um tempo de morte, é um tempo de luto, é um tempo de pranto, é um tempo de dor. Não tem jeito de viver nessa terra hoje sem sofrer, não tem jeito. Você pode ser perfeito e perfeito, fazer tudo certo. Alguém vai fazer você sofrer. Porque o pecado está aí, né? A Bíblia diz que nós não devemos sofrer pelos nossos próprios pecados, porque é um sofrimento inútil. Mas quando você sofre pelos pecados dos outros, é um sofrimento útil. É o que a Bíblia diz: se com Cristo sofrermos, com Ele reinaremos. Porque Jesus sofreu pelo pecado dos outros. Jesus nunca sofreu pelo seu próprio pecado, porque Ele nunca pecou. Então nunca Jesus sofreu porque foi um mau pagador, porque foi adúltero, foi impuro sexualmente, porque traiu alguém, porque mentiu, difamou, maldisse, porque foi idólatra, porque fez facções. Ele nunca foi corrupto, ele nunca sofreu por isso, porque ele foi perfeito. Todo o sofrimento de Jesus foi por causa do pecado dos outros. Então nós que estamos em Cristo hoje, vamos sofrer sim pelo pecado dos outros. Os outros vão nos fazer sofrer. E a Bíblia diz para nós termos paciência, porque nós vamos vencer tudo isso. Às vezes a gente não sofre o pecado dos outros, a gente sofre a morte, né? As pessoas morrem. E nós sofremos pela perda de entes queridos. Às vezes nós sofremos pela dureza da vida, com o pão, a gente come o pão com o suor do rosto, né? A gente sofre o problema econômico, sofre uma doença, sofre calor demais, frio demais, sofre a velhice. Então, a gente nem sempre sofre só por causa dos pecados dos outros. A gente sofre por causa da condição do mundo hoje. Tudo isso a Bíblia chama de primeiras coisas, mas a Bíblia diz que isso vai passar, tem prazo de validade, vai acabar. E virá o tempo em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso significa que nós vamos ser tão consolados que a gente vai esquecer que um dia sofreu. Slide seguinte, slide 43, continua o texto bíblico de Apocalipse. Nós já lemos esse texto, vamos repetir. Eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada pelo seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis a casa, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, conosco. Eles, nós, seremos povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, conosco. E Deus lhes enxugará, nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, você vai recuperar os seus entes queridos. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu costumo falar para as irmãs que perderam crianças, né, no aborto, no ventre ou pequenas. Você vai abraçar seu filho e sua filha de novo, grande, porque as crianças são salvas naturalmente. Se você for salva também, e salvo, você vai encontrar seu filho e sua filha que você perdeu pequeno, grande já, vai dar um abraço nele e vai ter de volta o seu filho e a sua filha. Slide 44. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Não apenas filho e filha, o seu marido, seu tio, seu pai, sua mãe, seu irmão, pessoas queridas, amigos que você perdeu. Você e eles sendo salvos, vocês vão se abraçar de novo e vão se encontrar de novo. A morte não é o fim, nem é a separação eterna. A morte só é a separação eterna quando um é salvo e o outro não. Ainda acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Finalizado tudo, consumado tudo. Eu, Jesus, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O slide 46 finaliza para a gente com esse versículo aí de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que eu citei agora mesmo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam na eternidade. Ame a Deus e creia em Cristo, firme, persevere até o fim com a sua fé em Jesus, firme na igreja, para você herdar todas essas coisas maravilhosas. E eu coloquei aí um link, né? Um endereço de internet, onde tem um lindo vídeo sobre a Nova Jerusalém, que eu recomendo que você assista. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, dessa nossa lição de hoje, eu vou pedir à nossa mídia, né, o nosso irmão Ed, que coloque lá embaixo esse link,
para você poder assistir esse lindo vídeo, curtinho, no máximo 10 minutos, sobre a Nova Jerusalém, um filme que foi feito. Descobri na internet um ministério lá do Canadá que faz alguns vídeos, né, mostrando coisas da Bíblia maravilhosas. Esse aí é um deles. Se você quiser assistir os demais, lá você vai ver. Está legendado em português. Então vai ser muito bonito. E nós vamos terminar então essa lição, mais uma vez, nos recomendando a Deus em oração. Pai Santo, nós estamos aqui estudando a Tua Palavra e nós cremos 100% no futuro maravilhoso que o Senhor tem para nós. Obrigado por Jesus Cristo, que é o garantidor de tudo isso. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, ensina-nos mais ainda as profundezas, os detalhes disso, completa mais ainda o nosso conhecimento e intimidade dessas coisas maravilhosas de Deus. Nós oramos com fé e concordância, com certeza, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde, irmão, irmã, amigo, amiga. Até a próxima.